Sejam bem-vindos ao canal Herdeiro de Deus. Boa tarde a todos os ouvintes, aos amigos inscritos do canal. Meus irmãos queridos e amados, a paz do Senhor Jesus. Hoje é 15 de março de 2023. Nesta ocasião nós queremos trazer esse vídeo e queremos falar sobre as coisas de cima. Nós motivamos você e cada um de nós, pelo que está escrito, a pensarmos nas coisas de cima. Você tem pensado nas coisas do céu? Você tem pensado em morar com Deus? Você tem pensado nos dias eternos que você vai ter com o Senhor na eternidade? Você tem pensado no corpo glorificado que você vai herdar? Você tem pensado no retorno do Senhor Jesus, na volta dele? Você tem pensado no momento do arrebatamento? Você tem pensado em andar com o Senhor Jesus lado a lado nas ruas de ouro? Você tem pensado nas mansões, nas muitas moradas que existem na eternidade? Você tem pensado nas ruas de ouro, na praça? Você tem pensado no rio da água da vida? Você tem pensado nas mansões eternas que está reservada para você? Você tem pensado nas coisas de cima, nas coisas de Deus? Ou você tem focado o seu pensamento nas coisas da terra? Ou você tem se preocupado excessivamente com as coisas dessa vida, com as coisas deste mundo? O Senhor Jesus, Ele disse que nós não juntássemos tesouro na terra, mas que juntássemos tesouro no céu, onde a traça não rói e onde o ladrão não mina. O apóstolo Paulo também, na carta aos Colossenses, capítulo 3, no verso 3, verso 1 ao 3, ele diz: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde está Cristo assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Esse verso 2 é o que está aqui focando mais a nossa mensagem. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Você acha que as pessoas, a sociedade, os ricos, os famosos, as pessoas como um todo, no geral, você acha que elas tiram tempo para pensar nas coisas que são de cima? No geral, as pessoas estão muito focadas nas coisas daqui da terra. Os corações delas estão centralizados nas coisas daqui, futuro aqui. Elas não têm noção da eternidade. Elas não têm noção como é a vida após a morte. Elas não têm noção como é a vida com Deus. Elas não têm noção de quem é Deus, como Ele é. Elas não têm noção da glória que nós vamos herdar, alcançar. Elas não têm noção do que é o céu, as glórias eternas. Elas acham que o céu é um lugar de tranquilidade apenas, ou é um lugar ilusório. E tem até aqueles que não creem que Deus habita num lugar desse, ou que esse lugar é um lugar de paz, de eterna felicidade, de eterna glória, de eterna paz,
com Deus. Então é importante que a pessoa ela tenha momentos de refletir e meditar nas coisas que são de cima, porque é para lá que nós vamos, é lá que nós iremos morar, é lá que nós vamos ter uma vida. Então nós temos que centralizar a nossa vida no nosso futuro, na eternidade. Essas coisas daqui da terra, elas são efêmeras, elas são passageiras, mas as coisas de cima, do alto, as coisas do Espírito, elas são eternas. Então nós não temos que centralizar nossos pensamentos nas coisas daqui, porque aqui só tem problema, na maioria das vezes, diversos problemas para enfrentarmos. Não que nós não devamos ter responsabilidade com as coisas daqui, com nossos compromissos e com nossa cidadania, e com nossos filhos, e com família, e com emprego, com trabalho. Não é isso. Mas o nosso foco, nosso coração tem que estar focado na eternidade. Tem que estar focado em Deus. O Senhor Jesus disse: aonde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Então, se você colocar o seu coração nas coisas daqui da terra apenas, as coisas daqui serão o seu tesouro. Mas se você colocar o seu coração em Deus, em Cristo, nas coisas celestiais, então o seu tesouro vai ser o céu. O seu tesouro vai ser as coisas eternas. O jovem rico, o Senhor Jesus mandou ele dar tudo que ele tinha aos pobres e segui-lo. E ele teria um tesouro no céu, mas ele preferiu rejeitar o tesouro no céu a ficar com o tesouro que ele tinha da terra. O coração dele estava tão focado, tão centralizado nas coisas deste mundo, que ele saiu triste, cabisbaixo, perdendo a oportunidade de herdar um tesouro no céu. Então as pessoas elas não têm noção do que é a eternidade. Os olhos espirituais delas estão fechados. Por isso que o Senhor Jesus mandou em Apocalipse nós pedirmos o colírio da graça, o colírio para que nós pudéssemos enxergar. Com o colírio nós vamos enxergar as coisas espirituais. Sem esse colírio a gente fica cego. Ele diz: e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Apocalipse 3,18, parte final. Por que ele mandou ungir os olhos com colírio? Para que veja. Vê o quê? Vê a realidade do mundo espiritual. Vê as coisas de Deus. Vê as coisas eternas. Vê os valores. E os valores são muito mais além do que essas coisas daqui. Os valores espirituais. Os valores eternos. Então muita gente vive tanto focada nas coisas da terra que elas se perdem. Elas estão tão preocupadas com as coisas deste mundo, desta vida, que elas não têm tempo para pensar nas coisas de cima. Elas só têm tempo para pensar nas coisas da terra. E elas se perdem porque o Deus dela é o ventre, como Paulo diz lá também em Filipenses, que elas só pensam nas coisas da terra. Filipenses capítulo 3:19, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Então as pessoas elas estão assim, os seres humanos eles estão assim, os artistas, os atores, as pessoas como um todo, elas estão preocupadas com a novela, elas estão preocupadas com a Netflix, elas estão preocupadas com a série, elas estão preocupadas com o carro, elas estão preocupadas, enfim, com os bens materiais, elas estão preocupadas apenas em crescer, em conquistar, em alcançar posições, em alcançar status. Será que você tem vivido isso? Será que você tem colocado o seu coração em Deus?
Será que você tem centrado o seu pensamento no Senhor? A Bíblia diz lá em Isaías 26:3: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então tem muita gente sem paz, porque os seus pensamentos estão focados apenas com as preocupações dessa vida. Elas não projetam para o futuro. Onde você vai estar daqui a 50 anos, 100 anos? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para refletir onde você vai estar? Eu quero estar com Deus, ou pelo arrebatamento ou pela morte. Eu quero estar habitando com Ele, eu quero estar morando com Ele, eu quero estar vivendo com Ele. Então, o meu futuro, eu quero colocar dia após dia na mão dEle. Eu quero colocar os meus dias finais na presença dEle cada momento, buscando o seu reino, pensando no reino de Deus, nas coisas que eu vou viver na eternidade. Aqui são apenas 70, no máximo 80, se chegar. Mas lá é para sempre. Lá não tem fim. Lá é por toda a eternidade, ou com Deus ou sem Deus, ou no céu ou no inferno, no Hades, ou no lago de fogo no final do milênio, no juízo final, no grande trono branco, quando vai ter o destino de todos aqueles que rejeitaram ao Senhor Jesus, que não tem um nome escrito no livro da vida. Então pense nas coisas que são de cima, desfoque mais das coisas que são da terra, busque a Deus em oração, em meditação, em adoração, busque a Deus em louvor, em gratidão. Pense nas coisas da eternidade, porque as coisas que se veem são passageiras, Paulo disse, mas as coisas que não se veem, elas são eternas. Então foque na eternidade, busque as coisas de cima, pense nas coisas de cima, porque você está morto com Cristo e a sua vida está escondida com Cristo em Deus. E se você já ressuscitou com Cristo, você deve buscar as coisas que são de cima e não as coisas que são da terra. Se você ressuscitou, se você nasceu de novo, se você teve uma experiência pessoal com o Senhor Jesus, então você vai ter essa propensão de buscar as coisas da eternidade. Pense nas coisas do céu, pense no céu, tire momentos para meditar, leia o livro do Apocalipse, leia as revelações do Apocalipse, aquilo que está escrito lá nos últimos capítulos, onde mostra o rio da vida, o rio da água da vida, como cristal que procede do trono de Deus, onde mostra a praça que tem uma árvore, né, da vida, que produz 12 frutos, e seu fruto de mês a mês, e as folhas são para a saúde das nações. Pense no Senhor assentado no trono, com o seu Filho à sua direita. Pense nas coisas do céu, as miríades e miríades, milhares de milhares e milhões de milhões que estão ao redor do trono, adorando e louvando e glorificando, os querubins que estão ao redor do trono, os serafins que estão acima do trono, cantando, louvando, sem parar dia e noite. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então, temos que parar para pensar nas coisas de cima, porque senão a gente sucumbe, a gente fica tão tomado pelas coisas daqui que a gente acaba até entrando em depressão. Muita gente está em depressão porque elas estão tão focadas, tão centralizadas nas coisas da terra, que elas esquecem da vida eterna, esquecem de Deus, esquecem do céu. Muitos cristãos já não pensam mais em viver nos céus, só pensam em viver aqui, só projetam para aqui, só fazem planos e projetos para aqui. Não querem
viver no céu, morar no céu, viver as glórias eternas. Por quê? Porque estão perdendo a essência espiritual, estão perdendo a presença do Espírito Santo, estão esfriando, a lâmpada está se apagando. Então é muito importante que você autoavalie isso. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus desperte o seu coração, o meu coração, para que nós possamos pensar nas coisas de cima, buscar as coisas da eternidade. Compartilhe o vídeo, deixe o like e faça o seu comentário. E me diga aí, você tem pensado nas coisas de cima? Você tem pensado nas coisas celestiais? Ou focado o seu coração nos projetos humanos terrenos? Pense bem, reflita e compartilhe esse vídeo. Em o nome do Senhor Jesus.